Sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do Kardec Tube, do projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo, onde nós nos propomos a analisar criticamente a obra do Espírito André Luiz, utilizando as obras de Kardec. Nós estamos numa longa introdução, ainda não adentramos a obra, estamos estudando a questão da fascinação. Nós já dissemos nos estudos passados que esse é um dos estudos mais importantes do nosso projeto. Esse é um dos temas mais fundamentais que a gente chama a atenção de todos, que leiam nas obras de Kardec e que assistam todos os nossos vídeos, em especial esses últimos vídeos sobre a obsessão. Nós estamos analisando o capítulo da obsessão de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. A mim, pessoalmente, às vezes me surpreende a capacidade que Kardec teve, e isso é mais uma das provas da sua superioridade, a capacidade que Kardec teve de deixar todas as precauções que nós precisávamos nas suas obras. São aqueles textos que diversas vezes vocês ouviram eu dizer aqui nos estudos. São textos de Kardec tão claros, tão lógicos e que estão tão ligados ao que aconteceu pós-Kardec, que parece que Kardec adivinhava ou adivinhou o que iria acontecer. Claro que, na verdade, não se trata de uma adivinhação. Como ele estudou profundamente o assunto, é óbvio que essas questões já existiam na sua época. Portanto, ele teve capacidade de analisar e deixar as precauções. Mas o que fica gritante para nós, e me parece uma dedução simples e evidente, é que o movimento espírita em geral não leu a obra de Kardec. Nós não estamos falando nem daquelas obras mais esquecidas e desconhecidas. Nós estamos falando de uma das obras mais conhecidas, que é o Livro dos Médiuns. A gente percebe que o movimento espírita ou não leu, ou não prestou atenção, e tamanha é a cegueira que não fizeram uma ligação entre aquilo que claramente Kardec estava falando com aquilo que estava acontecendo. Uma ligação entre teoria e realidade. A gente vai ler o próximo item, que ainda é no assunto da obsessão, e a gente vai ver exatamente isso que eu estou falando aqui. É muito claro o que Kardec deixou. Está muito ligado ao que aconteceu no século XX e que está ligado a esse projeto. Por isso que a gente colocou esses textos nesse projeto, nessa introdução, porque eles estão claramente ligados à obra que a gente procura criticar, e tudo que essa obra e o seu autor e o seu médium e a sua editora, todo esse contexto a gente vai ver que tem uma ligação muito grande com esses itens que nós temos lido. Então vamos ver Kardec falando nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Nós vamos ver hoje o item 246 do Livro dos Médiuns, que é imprescindível que todos leiam, releiam, meditem. E vamos ver então o que Kardec nos diz, abre aspas. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa denotam mesmo de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse feito,
procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escapuliram em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Vejam o exemplo do que eu falei em texto, que se nós não tivéssemos um movimento espírita tão fascinado, tão ignorante da obra de Kardec, tão cego, a gente não precisaria fazer nenhum comentário. Vejam o que ele está dizendo. Ainda aprofundando, Kardec, ele aprofunda a questão da obsessão, ele desvenda os segredos dos espíritos mentirosos. E não é à toa que os espíritos mentirosos fogem de Kardec. Não é à toa que os espíritos mentirosos não querem que você leia Kardec. Porque, evidentemente, você vai, ao ler isso, não cair nas armadilhas dos mentirosos. É muito claro, é muito simples, é muito lógico. Qual é o enganador, o trapaceiro, o golpista, que não vai fazer com que a sua vítima evite aqueles que podem abrir os seus olhos? É a mesma coisa entre os espíritos. Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. E vejam que ele coloca características para a gente não se iludir, exatamente o que o movimento espírita fez, se iludiu. A gente vai ver que os argumentos ou pseudo-argumentos daquelas pessoas que caíram na lábia desses espíritos mentirosos, elas justificam e defendem esses espíritos justamente nos pontos em que Kardec salientou que são características que eles teriam. Olha que interessante. Vejam que Kardec dá uma informação a obsessores sem maldade e mesmo com bondade. A gente criou uma ideia no movimento espírita de que o obsessor é um ser cruel, trevoso, é um espírito extremamente mau, que diz coisas horríveis. Mas isso é falso. É claro que podem existir obsessores assim, perversos, extremamente maldosos. Mas há obsessores que também não têm esse lado perverso, maldoso, mas também são obsessores. Esses espíritos são inferiores, são obsessores e têm até bondade. É muito curioso que as pessoas esquecem, quando a gente vai estudar a escala espírita em um livro dos espíritos, Kardec já mostra isso quando ele vai falar da terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Kardec mostra que o que caracteriza os espíritos imperfeitos não são somente espíritos cruéis, vingativos, maldosos. Esse é um tipo dos imperfeitos. Mas dentro dos imperfeitos eu também tenho espíritos que têm elementos de maldade, mas também têm elementos de bondade. Mas esses elementos de bondade não dão garantia de que ele não seja um espírito obsessor, enganador. Então é muito importante que a gente leia isso que Kardec está dizendo. O critério que a gente escolheu para definir o espírito obsessor está errado, está incompleto. O espírito obsessor, se ele não for maldoso, extremamente maldoso e perverso, então, se ele tiver qualquer ponta de bondade, a gente pode ficar tranquilo. Não é um obsessor. Não! Mesmo o obsessor, ele pode não ser perverso, maldoso,
ter bondade, mas mesmo assim ele é obsessor e mesmo assim ele causa mal, ele engana. É muito parecido como na Terra, é simples. Basta que a gente pense que quantas pessoas aí que são golpistas, trapaceiras, quantas pessoas que enganam as outras, que elas não são extremamente perversas como um assassino, mas elas enganam, mentem, trapaceiam, roubam, porque o espírito inferior ele pode ter essas características, essa mistura. Então que a gente não se iluda mais uma vez, nós estamos mostrando Kardec falando. Ah, mas o espírito ele falou coisas bondosas. Então quer dizer que ele é um espírito superior ou que ele é um espírito que eu posso confiar? Calma, vamos refletir com Kardec. Kardec está mostrando que não é assim. Ele pode ter bondade, pode não ser perverso, mas ele faz muito mal, ele causa muito dano de uma outra ordem. Então ele mostra que eles são dominados pelo orgulho do falso saber. Então eles não são perversos, eles não vão dizer coisas horríveis para você, não vão propor maldades para você. Mas eles têm conhecimentos limitados, conhecimentos que estão incorretos, então é uma mistura de conhecimentos verdadeiros com conhecimentos falsos, mas ele já se acredita um grande conhecedor e, portanto, ele quer falar das suas ideias, impor as suas ideias ao máximo. É óbvio que o conhecimento que ele tem, além de ser limitado, tem equívocos, mas ele se julga sábio, ele se coloca na posição de professor, de mestre, de mentor, de espírito que vai ensinar. Mas é um falso saber, por isso que quando ele se comunica, ele fala sobre tudo, opina sobre tudo, mas claro que aquele que é entendido no assunto, quando pega, vê que tem ali erros, tem absurdos, tem mentiras. Mas esse espírito não está preocupado com a verdade. Vejam, ele não é perverso e cruel, mas ele é pseudo-sábio, ele é leviano, ele não tem preocupação com a verdade, então ele mente, ele engana. Estão percebendo esse tipo de espírito? E aí Kardec diz, inclusive, eles têm as suas ideias, e aí Kardec dá exemplo. Nas ciências, na economia social, na moral, na religião, na filosofia, então eles têm esse conhecimento geral e eles querem que essas ideias prevaleçam. Eles se comunicam dizendo, eu vim trazer a verdade, o que eu estou dizendo é certo. E eles falam de tudo. Bom, vamos refletir um pouco e vamos ver se mais uma vez, num exercício de pegar o que Kardec está dizendo, não nos lembra espíritos que a gente conhece do século XX, do nosso movimento espírita. Espírito que não é totalmente maldoso, tem até bondade, tem bastante conhecimentos, fala sobre diversos assuntos, dá pitaco em tudo. Lembrou alguém? Ou lembrou alguns espíritos? Vejam, é exatamente por isso que a gente diz que isso está ligado ao nosso projeto. O que a gente vai ver Emmanuel e André Luiz fazer? Exatamente isso. Eles vão ter exatamente essas características que Kardec está colocando aqui de um espírito fascinador. Tem bastante conhecimento, falam sobre tudo, mas é evidente que essa quantidade de conhecimento, esse excesso de fala sobre tudo, é uma fala que não corresponde à verdade, que tem erros, que tem falsidades. Basta que a gente pegue as obras desses autores e a gente vai ver. Vejam, isso é um fato, não é uma questão de discussão. A gente vai ver que esses espíritos opinam sobre tudo. Basta que a gente pegue as obras deles.
Basta a gente pegar a obra Consolador, basta a gente pegar a obra do André Luiz, Conduta Espírita, a gente vai ver eles falando sobre tudo. Mas vamos aprofundar mais as características que Kardec está dando aqui e vamos ver se eu consigo encaixar esses sintomas aqui nesses espíritos que eu estou citando. Olhem o que Kardec diz. Como eles querem falar sobre tudo, eles julgam que eles sabem muito, e eles gostam de exibir e publicar os seus conhecimentos, e ditar seus conhecimentos, porque eles querem impor as suas ideias, eles querem ser professores, quando na verdade eles deveriam ser alunos. Aí está o problema do orgulho. Eles querem ser algo que eles não se capacitaram, mas eles julgam que são capazes. Esse julgar equivocado é o orgulho. Olha o que eles fazem então, nós estamos falando de espíritos obsessores. Procuram médiums bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam. Então veja, basta que a gente raciocine. Vamos imaginar, façam usem a imaginação que fica fácil de entender. Vamos tentar pensar como um espírito obsessor desse tipo. Eu vou procurar pessoas que eu sei que são fáceis de eu manipular, que vão aceitar as bobagens, as mentiras, as falsidades que eu estou falando. Que elas são crédulas demais, elas não são questionadoras, conhecedoras, elas não são pessoas firmes, fortes, elas são pessoas passivas, frágeis, ingênuas, crédulas. Estão lembrando de alguém? Estão lembrando de algum médium assim? Frágil, passivo. É exatamente esse tipo de médium que esses espíritos pegam, exploram, fascinam. Vejam como casa perfeitamente com a figura do médium Chico e com a postura de Emmanuel e André Luiz. É impressionante como o que Kardec está descrevendo aqui se encaixa exatamente no que aconteceu no século XX. Todos nós sabemos o comportamento psicológico do médium, que era uma pessoa frágil, crédula. E todos nós sabemos a maneira como, principalmente, primeiramente, o Emmanuel se impôs a esse médium. E como ele se impunha, constrangia, forçava, tinha uma autoridade sobre esse médium, não deixava o médium questionar exatamente as características. Leiam o item 246. Vejam isso que a gente está comentando. E aí vem Kardec dizendo, são os mais perigosos esses espíritos. Percebam o que Kardec está dizendo, esses espíritos são mais perigosos do que os perversos. A gente não para pensar nisso, mas por que eles são mais perigosos que os perversos? Porque o perverso é fácil de você reconhecer que é um espírito mau. Porque ele vai dizer coisas absurdas, ele vai incitar a violência, ele vai incitar o mal descaradamente. Então eles são mais fáceis da gente descobrir, se precaver, não ouvir eles, afastar eles. Agora esses são os mais perigosos. Porque eles chegam com a pompa de espíritos superiores, eles têm conhecimento, eles falam de tudo, eles se impõem. Então eles são mais perigosos. Os enganadores são sempre mais perigosos do que aqueles que são escancaradamente maus. E Kardec diz, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. É exatamente o que a gente vai ver nessas obras. Eles utilizam sofismas, eles pegam ideias sem sentido e eles vão fazendo uma volta, uma volta, uma volta, uma volta, e daqui a pouco dão ares de algo que sábio, algo verdadeiro. Algo que pode ser concretizado, praticado na realidade. São utopias, são ideias sofismáticas, ou seja, parece que é uma lógica, parece, por isso que eles são mais perigosos, porque a gente é tentado a acreditar, porque eles são muito hábeis, é o grande enganador. E a gente tem que estar a todo momento cuidando, porque como eles
eles são ardilosos, se a gente deixar um pouquinho a atenção de lado, a gente cai no golpe deles. Vejam como eles são perigosos. Agora, o que eles não farão, se mesmo com toda a atenção a gente tem que tomar cuidado, o que eles não farão com aquele médium que se entrega a eles e deixa eles fazerem e falarem o que quiserem. O que eles não farão com pessoas que os consideram superiores, geniais, guias. E aí Kardec fala da questão do nome, né? Eles pegam nomes que têm prestígio, eles trabalham muito bem com o nome. Eles trabalham muito bem com o nome, né? É interessante que muitos espíritos desse tipo que vieram no século XX, eles utilizaram nomes para fazer referência à obra de Kardec, né? O próprio Emmanuel, a maioria do movimento espírita associa. Mas Emmanuel é aquele Emmanuel lá do Evangelho segundo o Espiritismo, participou da obra de Kardec. Quem disse? Quem garante? Pelo nome? Eu não posso garantir pelo nome, Kardec está mostrando aqui. Claro que esses espíritos não foram capazes de dizer que eram Jesus, por exemplo. Eles pegaram um nome mais abaixo. Porque talvez se eles tentassem se passar por nomes mais venerados, ficaria muito na cara, despertaria mais desconfiança. Mas notem que eles estão o tempo todo eles estão trabalhando o nome deles, a figura de Jesus, de algo importante. Não é por acaso que, quando esses espíritos surgiram no século XX, prestem atenção na tática deles, tanto do Emmanuel quanto do André Luiz. O Emmanuel, ele se apresenta e logo ele começa a ligar o nome dele à história do Cristo. Por isso todos os romances que ele construiu, dos quais ele também é personagem, ele está muito próximo do Cristo. Porque isso dá autoridade, né? Eu não digo que eu sou, mas me ligo à importância para também isso me dar autoridade nas coisas que eu vou falar. O André Luiz é a mesma coisa. Notem que ele se coloca como alguém que veio trazer uma novidade e que ele é o porta-voz do mundo dos espíritos para descrever o mundo espiritual. Porque na verdade não é que é o André Luiz sozinho falando, ele representa uma pleiade de espíritos. Tanto que muita gente do movimento espírita que defende a obra do André Luiz diz isso. Que ele não representa ali a opinião pessoal dele, mas um grande grupo de espíritos superiores. Então o espírita ele procura trabalhar sempre essa ideia da autoridade. Algo ligado à autoridade, que é para que as pessoas aceitem mais facilmente. Como aconteceu. Eles forçaram o seu médium a ter uma vida de santo religioso, porque a partir disso eles tinham crédito naquilo que eles falavam, que é o que as pessoas falam até hoje. Mas como que um médium que fazia o bem teria espíritos mentirosos? Percebam a tática? Vamos continuar nesse riquíssimo item 246. Diz Kardec, abre aspas. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Vejam o que Kardec explica. Eles usam uma linguagem empolada, uma linguagem complicada, eles enchem de termos
que mal dá tempo da gente entender uma palavra, uma frase, eles já dizem outra. Então, assim, eles vão cansando o nosso raciocínio. Por quê? Porque assim é uma estratégia de ir enganando. Porque a pessoa que é sincera e quer dizer a verdade, ela é clara, ela é simples. Mas esses espíritos, eles criam uma cortina de fumaça, eles falam, eles criam palavras, eles criam frases que a gente tem que ler uma, duas, três, quatro, e no meio eles vão enganando, dominando, ditando obras. Exatamente mais uma característica dos espíritos que a gente está citando. Basta que a gente leia as obras, tanto do André Luiz quanto do Emmanuel, a gente vê a prolixidade do linguajar desses espíritos. Eles falam sempre empolados. Eles usam quantos termos técnicos. O André Luiz, então, quantos termos técnicos ele vai trazendo. E aí, quando você questiona, nunca é claro o que ele quis dizer. Ah, mas é que ele quis dizer tal coisa, os defensores dizem. Bom, mas se ele quis dizer, por que ele não disse? Por que é sempre de uma forma empolada, complicada, são frases, a gente vai ver isso no exemplo. Frases que a gente fica assim, mas o que ele quis dizer aqui? Por que eles usam essa linguagem? Porque eu deixo o texto completamente subjetivo e se alguém for me descobrir para um lado, eu corro para o outro. Eu digo, não, mas eu quis dizer outra coisa. Agora, a pessoa bem intencionada, ela é clara. Eu quis dizer isso. Eu não quis dizer tal coisa. Tu não deixa margem para dúvidas. E esses espíritos vão deixar sempre margem para dúvidas. Tanto que até é tão interessante isso que os próprios defensores da obra, a prova disso é que os defensores da obra, eles não concordam entre si, demonstrando como esses espíritos não são claros no que eles estão querendo dizer. E aí Kardec fala, as palavras, é recheado das palavras caridade e moral nos textos deles, exatamente como na obra do André Luiz e de Emmanuel. É sempre Jesus, amor, fé, Deus, o bem, a caridade, a oração, sempre. Se a gente torcer, é sempre isso. Mas aí quando a gente olha com mais cuidado, é isso misturado com quantas ideias? E Kardec fala do médium e dos fascinados que defendem esses espíritos justamente porque eles dizem, né? Bem vedes que nada dizem de mal. Olha, Kardec chega a dar o exemplo dos defensores. Exatamente como aconteceu no século XX e acontece hoje. É exatamente o que dizem os defensores de Emmanuel e André Luiz. Ah, mas ele não está dizendo nada de mal. Mas aí Kardec diz, a moral para eles é simples passaporte. Que eles usam esses termos para colocarem as suas ideias, as suas mentiras, as suas falsidades, para dominar, para serem seguidos. Veja o Kardec deixando claro, não posso usar como critério para uma mensagem apenas porque o Espírito está falando de caridade, de moral. Veja, o texto do 246 está deixando isso claro. Vejam a importância da gente refletir sobre esses itens escondidos daqueles que defendem as obras desses Espíritos. Leiam novamente e meditem. E nós continuaremos o nosso próximo estudo. Até lá.